Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Leandro Augusto e hoje vamos falar sobre corpos sutis. Mas antes de eu falar disso, eu queria chamar a atenção para vocês um detalhe bem importante. Veja só, o meu conhecimento acadêmico de algumas universidades que eu já fiz, cursos, livros, vídeos, vivência, tudo isso que eu trago na minha bagagem, eu tento passar isso para vocês de uma melhor forma. Mas eu gostaria que vocês entendessem que muitas das minhas palavras é para que a gente consiga tocar as pessoas que estão com poucas informações do nosso dia a dia, do nosso planeta, do universo. Eu não estou aqui para ficar falando com pessoas com um grau de nível de espiritualidade muito alta, pessoas que estão assim com mediunidade avançada, porque essas pessoas não precisam me escutar. Talvez elas estejam no mesmo nível ou níveis bem acima do que eu. E tá tudo certo. Mas a questão é, quem está fazendo alguma coisa? Eles estão fazendo alguma coisa, então tá tudo certo. Eu estou buscando fazer algo para levar um pouco desse conhecimento, de uma informação mais leve, mais suave, às pessoas que estão começando a despertar. Quantas pessoas estão num processo de despertar de forma espiritual, estão totalmente perdidas, elas não sabem para onde olhar, elas não sabem mais em quem acreditar. Só que elas estão vivendo essa turbulência de emoções dentro dela. Assim como um adolescente que começa a amadurecer e os seus hormônios começam a trabalhar, muitas das pessoas estão passando por esse processo. Mas estão passando porque o nosso planeta está passando, o nosso universo está passando por isso. Agora, se você, meu amigo, já tem mais conhecimento, se você consegue pegar algumas coisas que eu falo, algumas partes das palavras que eu falo, e você entende que essas palavras existem muito conteúdo envolvido, significa que você realmente é uma pessoa que tem muito conhecimento, um grau de espiritualidade mais alto. Mas outras pessoas não vão conseguir entender desse jeito. Eles não vão conseguir entender dessa forma. E por mais que eu explique, que eu desenhe, vai ficar difícil para eles. Porque eles vieram de um mundo e vivem num mundo de crenças, de dogmatismo, de apego a bens materiais, ao medo, a tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Medo, pânico. As pessoas têm medo de tudo ao seu redor. Muitas pessoas são sintomáticas. Sabe o que seria sintomáticas? Se você disser para a pessoa que ela está meio amarelada, apática, ela começa a ficar doente. É, exatamente. Ela começa a ficar doente. E se você fizer ao contrário, dizer para ela que ela está linda, que ela está maravilhosa, que ela está radiante, que ela está com uma energia, que ela é forte, ela também começa a ficar bem. Vocês estão entendendo que essas pessoas estão necessitando muito que nós, que temos um pouquinho mais de bagagem, de conhecimento, passemos as informações para elas. Não de forma a aterrorizá-las, pelo que nós sabemos, pelo que nós conhecemos, mas para informá-las. Porque informação é energia. E se eu estou passando energia através das minhas palavras, através do meu sorriso, através dos meus gestos, eu posso não ser lindo e maravilhoso, não ser o melhor narrador, orador, ou seja, não ser o maior de todos. Mas o importante é que eu consiga tocar essas pessoas, que essas pessoas consigam, de repente, por um momento ou por outro, conseguir falar assim, puxa, eu consegui entender um pouco que esse cara está falando para mim. E esse cara chama Leandro Augusto e o nosso canal é o Leandro Augusto Eu Sou. Nós estamos nas redes sociais iniciando um projeto muito lindo, muito maravilhoso. E assim, sem pretensões de querer ser os melhores, apenas de uma forma fraterna ajudar as outras pessoas. Quando nos últimos vídeos nós falamos sobre temas como autoestima, depressão, certo? A gente se referiu a corpos sutis. E aí ficava aquela questão, mas que são estes corpos? Porque o que você entende é aquilo que você está vendo, é o corpo físico que você entende.
E esse corpo físico traz informações para você referente a esses corpos sutis. Então a grande questão é: o que são esses corpos? Como é que eles funcionam? Como é que eles trazem essa energia para nós? Agora, gente, entendam que existem várias pessoas, muitas pessoas, que canalizaram as informações e escreveram livros que vocês podem estar olhando aí de diversos autores. Trouxeram as informações sobre diversos assuntos. Próprio Allan Kardec, tá? Que era o pseudonome da pessoa que canalizava e trazia todas as informações, que escreveu tudo, né? O Livro dos Espíritos, até que foi uma coisa assim que no começo foi super complicado e que hoje você acha em qualquer livraria, né? Até ele teve que escrever um pouco melhor, ajustar melhor as informações quando ele tinha que falar de corpos sutis. Por quê? Porque uma linha do esoterismo, ele vai para um lado. A outra linha do espiritismo, ela vai para o outro. E a outra, então, são linhas diferentes. E a questão nossa é saber o quê? É entender um pouco disso. Não estou pedindo para você que você se apegue ou se amarre em uma ou outra linha. Entenda? Eu só quero que vocês entendam um pouco sobre o assunto. Se eu tiver que explicar especificamente, com todas as situações, ondas vibracionais, medidas, todas as informações, eu preciso estar aqui lendo. Por quê? Porque são informações técnicas, são medições, são coisas que já foram comprovadas. Então eu busco passar essa informação dos corpos sutis de uma forma mais leve, mais harmônica para vocês. Tudo bem assim? Perfeito. Então vamos lá. O nosso corpo físico, ele é um corpo que está aqui, que nós vemos, que nós tocamos ele, tá? Esse corpo, ele é um corpo material. Ele é um corpo que está aqui no nosso planeta, correto? Você enxerga, você toca, você sente as coisas nesse corpo físico. Aí existem outros corpos que são mais sutis. Esses corpos, eles geram energia, vibrações. E essas vibrações começam a partir, assim, tipo de 6 milímetros a partir do seu corpo físico, até 2 polegadas, um tipo de corpo. O outro de 15 a 30 centímetros, o outro a 70 centímetros, o outro a 2 metros, e daqui a pouco um outro corpo já entrelaça com eles. Ou seja, todos os nossos corpos sutis entrelaçam e a partir do corpo físico traz para nós energia, traz coisas boas ou coisas ruins, dependendo de como você vibrar, de como você estiver ressonando. As pessoas gostam de falar muito sobre os 7 corpos, tá? Mas o que eu vou falar são sobre 10 corpos, tá? Citado até pelo autor Rodrigo Romo, que ele trabalha bastante essa questão. Que aí a gente trabalha a questão do corpo físico, do duplo etérico, depois nós temos o corpo emocional, astral, mental inferior, mental superior, causal, búdico, átmico e morontial. Mas se você pegar esses outros corpos e fazer um entendimento deles, e dar uma leitura, dar uma estudada, você vai ver que eles vão falar a mesma coisa. Lá eles vão dizer que esses 3 corpos ligados ao nosso corpo, que está relacionado ao nosso cardíaco, que é o chakra do cardíaco, que nós vamos falar sobre os chakras, eles fazem a conexão com os corpos superiores. Então até dizem assim, né? Que existe o fogo da transformação da matéria que passa pelo cardíaco e vai para os superiores. E quando você busca uma conexão de corpos superiores, tem que passar por essa transformação desse fogo do cardíaco para ir para os corpos inferiores. Cada uma dessas situações tem uma linha de ancestralidade, tem situações que vocês precisam fazer para você poder saber onde que você está. O detalhe maior é que os corpos inferiores, eles se misturam com todas essas badernas e bagunças que a gente vive no dia a dia,
relacionado quando a gente fala de crenças, de situações e tudo que a gente está vivendo no momento, com mais aquela parte interior sua, vira toda essa bagunça, gera essas emoções, vai para o emocional, cria doenças e outras coisas mais para você. Então esses corpos, eles vibram mais aqui na matéria. Quando você precisa acessar corpos superiores, o que é necessário que você faça? Expanda o seu cardíaco. Expanda o seu amor de forma incondicional. Já ouviram falar da chama trina? Então a chama trina, o que ocorre? Ela vai trazer as energias para você. Então você tem na chama trina o que? O raio dourado, o raio violeta e o raio rosa. Os 3 raios que juntos vão expandir o seu cardíaco e vão te dar condição de acessar corpos superiores. Agora tem um detalhe. Para você atingir corpos superiores, você precisa passar, inclusive, por um processo chamado meditativo. Você tem que entrar num processo de meditação. Você tem que vibrar numa energia diferente. Porque se você não tiver essa condição, você não consegue acessar corpos superiores. E uma coisa bem interessante que eu descobri há pouco tempo é que os seres espirituais, os seres de luz, eles nos medem o nosso quanto de energia é pelo nosso cardíaco. É pelo nosso amor, é pela nossa forma de viver de forma mais fraterna que nós conseguimos evoluir. Até o autor Hélio Couto, nos seus vídeos, diz que o arquétipo disponível para a humanidade é o arquétipo do amor, que nos dá a condição de evolução. E as pessoas negam o amor. As pessoas se jogam no egoísmo. Na hora que nós vamos passar por uma situação, ela se vê individualista, não pensa no próximo. O arquétipo do amor está disponível. Muitas pessoas dizem, não, mas eu sou muito amoroso com a minha família, nossa, eu sou uma pessoa super amorosa, eu sou uma pessoa assim que consegue fazer tudo. Não, mas a minha família eu sou amorosa, eu sou a mais querida. Será? Será? Então vamos lá. Se nós temos esse arquétipo do amor disponível e se é através do cardíaco que a gente consegue evoluir, buscar os nossos corpos superiores, gente, vamos amar de verdade. Vamos buscar nos elevar e entender que quando nós falamos de corpos sutis, cada um dos corpos tem cores diferentes. Sim, cores diferentes. Nós temos o azul, nós temos a cor do arco-íris, nós temos o dourado, temos o verde, o rosa, tem cores diversas e essas cores trazem uma vibração energética diferente. Muitas pessoas dizem assim, nossa, mas como eu vou atingir esses tais corpos superiores para que eu tenha chance de me conectar com uma consciência de energia maior, me conectar com o poder de Deus? Como é que eu faço isso? Se verticalizando. Quem fala muito isso é o autor Rodrigo Romo. Já fiz inúmeros cursos dele e vou fazer outros mais. Ele mesmo fala muito disso, dessa questão da verticalização. E se você olhar pelos seus chakras, se você alinhar os seus chakras, os vórtices de energia para que você simplesmente esteja bem, o que vai acontecer? Você entra num processo de verticalização, você julga menos o outro, você busca mais sabedoria. Então, quando eu falo de um corpo búdico, eu estou falando de um corpo que é harmonia, que é um corpo que não está se importando se você tem mais do que ele ou tem menos, se você é melhor ou se você é pior. A harmonia. Esse corpo búdico, algumas, de repente, religiões poderiam até dizer assim, nossa, mas por que tem que ser búdico? Não pode ser um corpo cristão, um corpo A, um corpo B? Gente, isso não importa. Nós estamos falando de um corpo de energia pura, de muita energia. Um corpo búdico. Certo? Se nós falarmos de uma energia crística, é lógico, sensacional. Se falarmos de uma energia átmica, morontial, e quem disse que nós não temos um corpo crístico? Dizem que nós temos 32 corpos no universo.
32 corpos no universo e nós estamos falando aqui de apenas alguns representados aqui na matéria. E se alguém tiver dúvida e tiver alguns questionamentos, porque eu não vou conseguir responder para você sobre esses 32 corpos, tá? Talvez assista uma live lá do Rodrigo Roma e pergunte para ele, pô, me daí, esses 32 corpos? Ou vai ler os livros dele, vai fazer os cursos dele. São pessoas, são mentores, são pessoas que estão trazendo informação para o nosso planeta. Ao invés de sair criticando essas pessoas, vamos entender um pouquinho do recado que eles estão trazendo para nós. Sabe, eu tenho humildade de dizer para vocês que avalio todos os livros que leio, estudo, converso e aprendo a cada dia, a cada momento. E aprendo com pessoas simples, com perguntas simples, que me motivam e me ativam os meus corpos superiores. E a cada momento eu faço isso. Então, esse vídeo é para você entender que talvez você não tenha dinheiro para investir aí 2, 3 mil reais num curso desse, ou fazer alguma outra coisa do gênero, dizer para você o seguinte, que as informações que nós estamos passando para vocês são verdadeiras. E se você tiver alguma dúvida, pergunte que nós iremos, na medida do possível, responder com o conhecimento que nós temos. Agora, importante, o nosso tema aqui, quando fala de corpos sutis, ele quer dizer que nós temos mais corpos do que este físico. E tudo que você fizer de ações na sua vida vai trazer informações da parte superior ou da parte inferior para o seu corpo físico. E se você estiver doente, é porque você está trazendo informações e energias que estão adoecendo. Mas essas doenças, como eu já falei, elas não vêm primeiro no corpo físico. Ela vem nesses outros corpos sutis. Ela vem nesses outros corpos e adoece o quê? Você. Então, assim, nós somos energia, nós somos vibração, nós somos algo maior, nós somos melhor. Esses tempos atrás disseram assim para mim, nós temos que aprender a ser mais humanos. E eu disse, não, nós temos que aprender a ser mais divinos. Gratidão, um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.